E aí, gente, como é que vocês estão? Acabei de sair aqui da academia e olha só que maneiro. Um escritor norte-americano chamado Greg Allison, ele tem um livro chamado A Teologia do Corpo. E logo no primeiro capítulo, aliás, a introdução já é interessante, né? Ele conta o motivo do porquê ele dedicou alguns anos nesse segmento de estudo, de doutrina, construção e consolidação teológica. E ele faz um contraponto interessante, e que às vezes nós rejeitamos o gnosticismo como heresia, e de fato é uma heresia dentro da perspectiva cristã. O gnosticismo, para quem não sabe, trata da parte imaterial do corpo, isso é alma e espírito, ou alma barra espírito, como inerentemente bom, e o corpo, a matéria, como inerentemente mal. E o Greg Allison, além desse contraponto mais técnico, ele diz que às vezes a gente adere ao neognosticismo, onde, embora a gente diga que o nosso corpo não é inerentemente mal, e aqui ele não fala da natureza humana, ele fala do corpo como matéria, ele diz que ainda assim tratamos de tal modo, isso é, o descuido físico, o descuido alimentar, o descuido no descanso, e às vezes a gente justifica isso dizendo que a nossa salvação, de certo modo, exclui a participação do corpo, e que não é o caso, né? E lendo, refletindo, isso me faz lembrar do James Smith, que eu já comentei em outro vídeo aqui, em um outro contexto. E Smith, ele trabalha a ideia de que nós somos corpos litúrgicos, isso é, quando nós estamos numa comunidade de fé, num ambiente espiritual religioso, nós não participamos apenas com os nossos sentimentos, com a nossa espiritualidade, no sentido mais imaterial de participação. O nosso corpo participa, e os rituais litúrgicos dos corpos enfatizam essa conexão entre a parte espiritual e física. Então, rituais como ajoelhar, levantar, erguer os braços, até danças, né, dentro de alguns contextos, são vistos como meios litúrgicos que participam do culto. E depois que a gente começa a alinhar, eu sou da filosofia tripartidária, corpo, alma e espírito, quando a gente alinha esses aspectos com cuidados, com disciplinas, no espírito, as orações, os louvores, as participações em meios religiosos, a leitura bíblica, etc. Na alma, os cuidados psicológicos, os cuidados emocionais, o trabalho para alinhar e de certo modo até trazer o bem-estar à nossa alma, aos nossos sentimentos, à nossa cognição, nossos pensamentos e o nosso corpo na dieta, atividade física, até em questões estéticas, não para uma demonstração externa, mas para uma admiração interna de que olhar o corpo também é um meio litúrgico de louvar, honrar e se prostrar diante de Deus. Então, fica com essa pulga atrás da orelha, né? Se de fato os desajustes das coisas ao nosso redor não são apenas, lógico que não apenas, mas se não são amenizadas, melhor dizendo, por um alinhamento da nossa vida nessas três esferas de existência. Então, vamos refletir, ver o que a gente pode melhorar, ajustar, para que nossa relação com Deus, nossa relação conosco e com os outros possa ser melhorada e ajustada. Fique com Deus.